Seja muito bem-vindo a mais um comentário com a assinatura de Jorge Ferreira na sua Rádio Estádio, como habitual, à terça-feira, sempre às 12h30, o nosso comentador de arbitragem, antigo árbitro de primeira categoria. Antes de mais, dar as boas-vindas. Boa tarde, Jorge, bem-vindo para mais um comentário. Muito boa tarde, Rémulo. E antes de começar, deixa-me só fazer aqui uma pequenina ressalva. Só duas coisinhas muito rápidas. Uma tem a ver para dizer e reforçar novamente a minha posição e dizer que não quero cargo nenhum, não hei de querer nem nunca vou ter, porque simplesmente é por opção, porque não quero. Como já muita gente mencionou aí na Rádio Estádio, não quero mesmo cargo nenhum. E outro que era, creio que é o comentador do Boa Vista, que ontem disse que gostaria de me conhecer. Claro que teria todo o gosto, embora não seja muito a minha parte que deveria ser eu a fazer isso, deveria ser mesmo o Conselho de Arbitragem, mas claro que tenho todo o gosto para tentar explicar aquilo que o Conselho de Arbitragem não faz, e eu assim teria todo o gosto em trocar algumas ideias, seja com ele, seja com qualquer outro comentador da Rádio Estádio. Muito bem, isso foi no programa 45 Minutos ao Ataque, o comentador Ricardo Monteiro da Silva, que se referia a algumas das situações que tu foste abordando aqui nos teus comentários com assinatura, e por isso mesmo, tendo em conta que são muitos os ouvintes que vão acompanhando tudo o que vais divulgando aqui durante as terças-feiras, o que é que há de novidade para o comentário de hoje? Infelizmente, e para a arbitragem portuguesa, essa questão é muito simples. Semana atrás semana temos novidades e, infelizmente, sempre novidades negativas. Começamos a ter uma rotina completamente desagradável, porque as coisas parece que entraram num espiral sem fim à vista. E esta realidade não é uma realidade exclusiva ao futebol profissional, mas um triste fator comum a todos os escalões do futebol português. E é desses muitos árbitros, principalmente que estão nos escalões mais abaixo, que não na Primeira Liga, que estão completamente sem voz, que eu quero falar, que eu quero hoje falar um pouco do Campeonato Nacional de Séniores. Como a Rádio Estádio também já está a fazer e bem a cobertura sobre alguns jogos do CNS, portanto também quero dar um pouco de voz a esses árbitros da segunda divisão, digamos assim. E quando nós pensamos que batemos no fundo, esse Conselho de Arbitragem surpreende-nos com um nível ainda muito pior. E há sempre algo pior. E assim hoje vou abordar alguns acontecimentos dos árbitros do CNS. Há menos visibilidade e por isso pode-se pensar que as coisas estarão melhores, porque não são tão mais mediáticos, mas isto é puro engano. O Conselho de Arbitragem aplica uma velha máxima, é muito valente, com quem? Com os fracos. E exerce sobre os árbitros menos categorizados mais pressão, mais controle e impõe mais, mas muito mais silêncio. Portanto, aqui é quase que não se pode a quase ninguém falar. Isto é um completo regime ditatorial, que sendo muito mal na primeira divisão, nestes escalões é já insustentável. Se não vejamos, o responsável máximo pelos árbitros não profissionais é o Dr. Paulo Costa. Tem um irmão na primeira divisão que é o Rui Costa. E não limita as suas funções ao futebol não profissional, mas intervém em todos os níveis do Conselho de Arbitragem, desde o profissional às classificações. Isto é um motivo para perguntar: o que é que valem o regime jurídico das federações desportivas? O que é que valem os estatutos da Federação Portuguesa de Futebol? Para este Conselho de Arbitragem está visto que absolutamente nada. Paulo Costa, Dr. Paulo Costa, é um dirigente conhecido pelos seus jogos de cintura. E não há árbitro que o suporte sequer. Mas o que é que eles têm? Têm medo. Eu vou aqui dizer alguns factos sobre como é que o Dr. Paulo Costa atua no seu Conselho de Arbitragem. Eu digo isto, seu Conselho de Arbitragem. Aqui 4 ou 5 pontos. Nas reuniões com clubes da Liga.
não tem tempo para receber os clubes não profissionais, mas tem tempo para reunir com os clubes profissionais. As pessoas perguntam-se com legitimidade porque é que um dirigente responsável pelos árbitros não profissionais anda a reunir com os clubes profissionais e não reúne na sede da Federação Portuguesa de Futebol, mas sim na sede dos clubes. Isto faz pensar se estas reuniões serão legais ou não, se são éticas ou não. Bem, ele faz estas reuniões apesar de não ter qualquer intervenção legal no futebol profissional. Todas as normas e regulamentos determinam a separação de funções. Ter um irmão nas competições profissionais cria conflito de interesse e, como tal, não pode intervir no futebol profissional. Isto passou-se no meu processo. Portanto, ele foi condenado como tal. Mas em termos legais, estamos falados. Não pode. Ponto. Em termos éticos, será que um dirigente que tem lá o seu irmão deveria andar a influenciar árbitros e clubes profissionais? Será que um dirigente do Conselho de Arbitragem deveria andar com reuniões nas sedes dos clubes? Se legalmente não se admite, eticamente é reprovável a todos os níveis. A todos os níveis. E esta forma de atuar do Sr. Dr. Paulo Costa, isto não é nova. No acordo, o Conselho de Justiça proibiu expressamente de intervir na gestão de futebol e árbitros de futebol profissional. Sabiam que era ilegal e nada aconteceu. Nem com uma abertura do processo disciplinar. Nem com uma abertura de um processo disciplinar. Mas não admira, pois, aberto um processo disciplinar, porque o Sr. Paulo Costa não entregou uma declaração de interesses no prazo legal. Resultado disto, foi arquivado. Mas não foi pela falta de razão, mas porque o Conselho de Justiça entendeu que tinha expirado o prazo. Vejam, remover como é que é possível isto tudo dentro da Federação Portuguesa de Futebol. E de qualquer forma, Jorge, tendo em conta que é ilegal, por que motivo então ainda anda o Paulo a ter essas reuniões com os clubes profissionais, não é? E se calhar, como tu dizes, ignorando os não profissionais. Eu penso que tu também passaste um pouco nessa pele, mas isto é muito claro, é muito simples, chama-se isto eleições. Os votos dos clubes não profissionais são residuais, quase que não contam. E todos sabem que os clubes profissionais são muito mais poderosos, são muito mais importantes. E se há coisas que o Dr. Paulo Costa não é tonto, para não dizer outra coisa. E estamos na fase do vale tudo. Portanto, pergunta-se às pessoas, se ele não gera o futebol profissional, vai lá prometer o quê? Vamos dar mais um passo. Vamos dar mais um passo na formação de atuação do Sr. Dr. Paulo Costa. Este Conselho de Arbitragem, como eu disse, atrás entrou numa espiral ditatorial, em que tem medo da própria sombra. Eles têm medo de si mesmo. Então isto vale tudo. E o que é que se faz nos regimes ditatoriais? Persegue-se a oposição, eliminam-se os opositores, controlam-se as pessoas pelo medo e pela repressão. Aqui não estamos diferentes. O que é mais assustador é que isto se passa no século XXI, num Estado de Direito, dentro de um organismo que tem estatuto de utilidade pública. E as pessoas estão-se a esquecer muito disto. E todos sabem, mas todos tentam ignorar e sacudir a sua água do capote. Mas vamos a alguns factos para os nossos ouvintes também tentarem perceber o que é que realmente se passa. A formação dos árbitros de base é muito baseada nos diferentes núcleos de árbitros espalhados por todo o país. E esta formação é dada de gola, de graça. Ninguém paga. As pessoas é que têm o sacrifício de ir às noites ao sol, à noite à chuva, muitas vezes ir para os campos de futebol para ensinar ao sol, à chuva, ao vento, seja o que for. E os núcleos, muitas vezes, tentam organizar palestras e formações com árbitros mais categorizados. E não é de estranhar que vários árbitros, ou vários núcleos, convidem árbitros como aqueles árbitros que apareciam muitas vezes na televisão, como o caso do Duarte Gomes, o caso do João Capela, o caso do Olegário Benquerença.
Mas é apenas um dos árbitros. São os árbitros aqueles reconhecidos. Até aqui tudo bem. É aquilo que deve ser, porque isto é para dar as formações. Ou pelo menos parecia que está tudo bem. E o que é que faz este Conselho de Arbitragem? Quando sabe que existem essas formações, apoia? Nada. Não apoia. Não, porquê? O Sr. Paulo Costa liga aos presidentes dos núcleos para confirmar se realmente vai alguma pessoa que não seja da linha dele dar palestras. Eu sei que, numa primeira intervenção, tentou boicotar a formação. E, de seguida, deixou recados, avisos, a toda a gente sobre ameaças. Ameaçou. E as ameaças desse senhor são ameaças concretizadas. E os resultados das ameaças do Sr. Paulo Costa quais foram? Houve uma formação no núcleo e o presidente do núcleo foi premiado porque não fez essa palestra com um ex-árbitro com o alegar bem-crença. E então não foi premiado e ele foi premiado. Foi premiado com o quê? Com 2 jogos seguidos a quarto árbitro. Isto há pessoas que confirmam isto. Noutro núcleo, a formação concretizou-se. E o que é que aconteceu? Certamente já deve estar a adivinhar. O presidente desse núcleo ficou na jarra 2 ou 3 semanas. Mas temos mais casos. Temos mais casos desse senhor. Vamos a outro caso. Os observadores do campeonato não profissionais andam em total desconfiança com o Conselho de Arbitragem. Muitas vezes eles dão boa nota. O Conselho de Arbitragem diz que é má. Eles dão má nota. O Conselho de Arbitragem diz que é boa. E não é necessariamente porque tenham razão. É a forma de se adulterarem as classificações dos árbitros. As classificações dos observadores com a época em curso. Claro que depois no final do ano isto está tudo direitinho. Porque isto faz tudo durante a época. E se calhar daqui entendemos porque é que na época passada não houve recursos no final. Há 2 épocas atrás tentaram fazer isso no fim. E foi tudo declarado ilegal. Na época passada, fizeram as coisinhas todas à maneira dele, aos bocadinhos, durante a época. E no final foi só somar, e claro que obviamente isto deu tudo como eles queriam. E assim se vai começando a entender várias coisas. Vamos lá, o que é que os árbitros e observadores fazem, e vamos ver, vejam a que chegou ao ponto do CNS, fazem para tentar se proteger de um Conselho de Arbitragem. Levam câmaras para filmar os seus jogos. Isto nos árbitros, para mim, já não é novo. O que é novo é que os observadores começam a fazer o mesmo. Levam câmaras próprias. Isto, às vezes, há jogos que têm mais câmaras do que a própria Sport TV em jogos da Primeira Liga. Ou da Segunda Liga. E tudo isto porque o Sr. Paulo Costa proíbe o acesso aos vídeos antes de se dar a nota ao árbitro. Para isto o que é que faz? Faz para proteger os seus amigos. E repare-se agora num caso onde se começa a perceber onde estão os amigos do Sr. Paulo Costa. E porquê que este senhor atua da forma que atua. É fácil, isto é muito fácil. O Sr. Paulo Costa é presidente da Assembleia Geral do Núcleo de Árbitros Francisco Guerra, no Porto. Nunca aconteceu que um dirigente de um conselho de arbitragem qualquer, seja nacional ou distrital, tenha estado envolvido nos órgãos sociais de um núcleo. Há que manter aqui a equidistância. Sim, isto é mesmo verdade. Um diretor do conselho de arbitragem é presidente da Assembleia Geral de um núcleo. Todos sabemos que os dirigentes do núcleo devem trabalhar em prol dos seus associados, ajudar os seus associados. O Sr. Dr. Paulo Costa não é diferente. Trabalha a ajudar os seus e prejudica os demais. E depois surgem as coincidências. São aquelas tais coincidências que eu tenho vindo a falar. Um novo árbitro assistente internacional. Um novo árbitro na Liga. 4 árbitros no estágio da Liga. 4 em 12, ou seja, 1/3 dos árbitros. Inclusive, este ano, aumentaram o quadro de estágio, que era de 10, passaram para 12, para incluir mais um estagiário do núcleo Francisco Guerra. Muitos árbitros e muitos observadores em todos os escalões. Vejam como está a arbitragem portuguesa. Este Conselho de Arbitragem e o Sr. Dr. Paulo Costa transformaram
a arbitragem no seu quintal. E tudo o resto é irrelevante. Mas, e isto para mim é muito grave, o Sr. Lucílio Batista, responsável exclusivo pelo processo das classificações dos árbitros, estava a dar uma formação nesse âmbito, a dizer como é que se ia classificar, como é que era o processo classificativo. Isto foi numa ação de reciclagem, na primeira ação de reciclagem dos árbitros C2. E estava no meio a dizer como é que ia ser o processo. Neste momento, o Sr. Paulo Costa interrompeu, interveio e disse: isto não é assim, mas é assim. Repare-se onde é que nós chegamos. O Sr. Paulo Costa, de acordo com a lei, nem deveria estar nessa formação, uma vez que tem a ver com a classificação dos árbitros e a lei determina a total separação. Quem nomeia não pode classificar. Ponto. Esperava-se que estivesse presente, ao menos para poder ouvir, mas não. Estava presente para quê? Para mandar. E isto, mais uma vez, prova a sua ingerência legal noutros níveis de Conselho de Arbitragem e que quem manda é só, única e exclusivamente, o Dr. Paulo Costa. Mas há mais. O Dr. Paulo Costa ligou para, olha que não foi para ti, Rémulo, ligou para um comentador desportivo para fazer um desmentido de uma notícia. Acrescenta que em troca desse favor compensava com outras notícias. E agora percebemos uma coisa. O porquê do site da Federação nada a dizer sobre os internacionais que vão ser em 2020 e a notícia aparecer nos jornais. E percebemos porque é que saiu a notícia sobre o castigo ao árbitro Tiago Antunes. Neste caso, o Conselho de Arbitragem não tinha publicado o acórdão, o árbitro não tinha sequer sido notificado, mas a notícia foi de manchete. Resumindo, o Dr. Paulo Costa quer mandar no Conselho de Arbitragem, intervém em todos os outros níveis do Conselho de Arbitragem, usa os árbitros, ameaça-os, se não fazem o que ele quer, ficam sem jogo. Eles nem podem dizer ai, andam a reunir com clubes profissionais por causa das eleições, andam em troca de favores com a comunicação social e é membro dos órgãos sociais de um núcleo. Hoje percebemos que não estamos num órgão público, muito menos num Estado livre, de direito e democrático. É motivo para dizer bem-vindos ao quintal do Dr. Paulo Costa. Jorge, bom, depois disto tudo muito haveria para dizer, mas é incontornável fugir ao tema do VAR, com problemas cada vez mais acentuados e muita contestação este fim de semana. O que é que nos tens a dizer sobre isto? Pois, por muito que não queiramos, temos que falar sempre sobre o VAR e sobre as incompetências que está a suceder semana após semana. O mais disto tudo, e cada vez está pior, não se vê aquela luz ao fundo do túnel e temos mais clubes, como tu disseste bem, que clubes cada vez estão a criticar mais o VAR. Como eu disse na passada quinta-feira, creio eu, recordamos que já vão 3 anos de implementação de VAR. Há erros que vão continuar a existir, sabemos disso, mas há outros que são inadmissíveis e apenas têm raiz na incompetência deste Conselho de Arbitragem. Mas vamos falar aqui de casos concretos. Vamos começar por exemplo, sexta-feira. O Benfica queixa-se de não expulsarem um jogador de Boa Vista nos momentos iniciais do jogo. Creio que por volta dos 28 minutos, creio que foi assim uma coisa. O lance é muito claro. Eu reconheço, eu como ex-árbitro, reconheço que em campo possa ser um pouco difícil. Que o árbitro possa ter errado, não ver o puxão ou seja o que for. Mas em vídeo, a imagem em vídeo não se entende. O lance é claramente para cartão vermelho. O VAR tinha de intervir. Depois temos o lance do golo do Benfica. Também reconheço que poderá ser uma situação difícil devido a algumas imagens, mas vê-se depois que é falta clara. Portanto, se é falta clara, o VAR está para isso. O VAR está para ver esse tipo de situações. Depois temos aqui o Famalicão que se queixa de ter sido invalidado um golo que era o 3-2. Aliás, até um jornal, inclusive, referiu o VAR ficou cego no golo anulado. Eu quero, assim, como é que é possível estar um jogo parado durante 7 minutos para descortinar um lance e alguém hoje consegue dizer que houve fora de jogo?
Alguém acredita naquelas linhas fora de jogo? É só para tentar perceber que a filmagem do lance para dar razão ao árbitro assistente é feita da imagem da linha do meio campo. 7 minutos. E aquelas linhas? Isto é tirar completamente o descrédito para levar em Portugal. Completamente. A segunda liga anda em desespero absoluto com alguns árbitros. E este Conselho de Arbitragem? O Porto tem queixas, embora, na minha opinião, porque está protocolado, o Porto não tem razão no lance da mão, porque já há outro jogador que intervém no lance, portanto passa a ser outra jogada. Mas o Porto constantemente a queixar-se. Quer dizer, todas as equipas constantemente a queixar-se. E então, temos aqui um caso muito evidente. O Portimonense Porto veio o senhor Vasco Santos falar à comunicação social. Temos agora, no Belenenses Porto, o Conselho de Arbitragem veio fazer uma nota a dizer que o golo era legal. Mas vamos aqui perceber uma coisa. O Conselho de Arbitragem só faz para alguns, não faz para todos. Assim até parece que só responde não ao vem Futebol explicar Clube os do lances de outros clubes. Sim, Remo. Porto. Não, está a dizer que assim até parece que só responde ao Futebol Clube do Porto, não é? Sim, não, mas é que são factos. Isto são factos. Que falaram na primeira jornada de alguns lances, muito bem, pensávamos que ia ser assim, e o adepto comum não sabe se, por exemplo, no lance do Boa Vista, nos dois lances do Boa Vista com o Benfica, se aquilo foi bem ou se foi mal ajuizado. Porque tem necessidade de vir falar só numa determinada equipa em determinada de outra? Ou porque será que foi o Rui Costa num jogo e foi o Pinheiro noutro jogo? Quer dizer, é que eu começo aqui a ficar assim com algumas dúvidas. E o que é que faz este Conselho de Arbitragem? Sabes o que é que faz, Remo? Aplica a técnica de avestruz, que enterra a cabeça na areia e espera que a tempestade passe. Sabes o que é? É que estamos em eleições. E isto é muito fácil, não é, meus senhores? Isto é muito fácil, estamos em altura de eleições. E o Conselho de Arbitragem nada faz para melhorar e tem conseguido um feito inédito. Desde que temos VAR, as coisas, em vez de estar a melhorar, estão claramente a piorar. E está a tirar o descrédito de todo o adepto comum, de toda a pessoa que vai ver o futebol. As pessoas vão deixar de ver o futebol porque, simplesmente, o Conselho de Arbitragem é um dos grandes culpados disto acontecer, porque não vão, não explicam e não dizem aquilo que realmente devem fazer. E é isso que nós temos tido. Jorge, como temos apenas cerca de 2 minutos e meio, 3 minutos, queria-te pedir para comentares esse caso do Tiago Antunes, até porque teve algo a ver com um comentário que ele fez num post teu. Sim, eu trago-te aqui o caso do Tiago Antunes, em que houve uma condução, mas só o jornal A Bola soube. E claro que se calhar entendemos o porquê. Não é se é Paulo Costa. Vou aqui falar outra vez. O Tiago Antunes, com quem tive a oportunidade de falar e já falar com ele, não foi notificado de qualquer decisão. No site da Federação Portuguesa de Futebol não existe qualquer acórdão. Acabamos por saber apenas pelo jornal. E assim está este Conselho de Arbitragem, pois posso assegurar que foram eles que colocaram a notícia cá fora, e aqui se mostra aquilo que eu disse anteriormente, quem manda, não é Sr. Paulo Costa. E falando deste caso, é um ataque pessoal, é um autêntico ataque pessoal ao Tiago Antunes. Todos nos lembramos quando um dirigente disse que ia acabar com a carreira do Tiago Antunes. Não sabemos disso. Será este o resultado? Mas, caros ouvintes, para tentar perceber quem manda, quem está por trás de tudo isto neste Conselho de Arbitragem, Tiago Antunes referiu no processo que a sua conta tinha sido pirateada. E até hoje não teve qualquer resposta. Foi quase como a tua, Remo, quando tu eras diretor desportivo, também ainda não tivesse uma resposta, pois não? Pronto, aqui é quase igual. Mas mesmo que tivesse feito aquele comentário, que mal tinha isso? Pergunto eu. Mas isto é fácil. O referido comentário foi na minha conta pessoal do Facebook
E o comentário diz o seguinte: enquanto quem comete erros grosseiros de gestão não for punido criminalmente, tudo vai continuar. Queres queixar-te? Força. Enquanto a sua defesa particular for pago por dinheiros de entidades coletivas, tudo vai continuar. Tem de doer no corpo para não voltarem a fazer, para não voltarem a fazer o mesmo. Isto levanta algumas questões. Primeiro, o que é que diz de mal? Onde se refere aqui ao Conselho de Arbitragem? Não é uma triste realidade comum a muitos setores da nossa sociedade? Onde está a liberdade pessoal? A liberdade de expressão? Mas, em breve, teremos mais desenvolvimentos deste caso e muito em breve. E de outros casos. Tinhas mais, mas temos que deixar para o próximo comentário, Jorge, até por questões de tempo. Agradecer mais uma vez a tua participação no comentário com a assinatura desta semana e um grande abraço, boa semana. Tá, muito obrigado, Rão. Obrigado.